A gente começa o Band News em alta frequência desta terça-feira, falando mais uma vez sobre o número de casos de Covid, do coronavírus no Brasil. A gente tem acompanhado agora há pouco no Expresso Band News. O Fábio falava sobre o aumento do número de casos em alguns hospitais de São Paulo. Algumas das capitais também já começam a registrar mais casos de Covid. A gente vai agora até Belo Horizonte. Informação chegando com Ana Luísa Bongiovanni. De transmissão do coronavírus em Belo Horizonte sobe pela quinta vez seguida e está em nível de alerta. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, nesta segunda-feira, o índice saltou de 1,06 para 1,13, acima do considerado ideal, que é abaixo de 1. Na capital mineira, a taxa de ocupação das UTIs também teve um aumento, passando de 30,4% para 31,8%, isso nos leitos reservados para os pacientes com Covid-19. Quase 78% dos municípios de Minas Gerais já registraram mortes pelo coronavírus. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, hoje, 664 cidades mineiras tiveram óbitos associados à doença e, em relação aos casos, apenas Cedro do Abaeté, na região central do estado, não teve nenhum caso diagnosticado de Covid-19. Nas últimas 24 horas, mais 1.954 casos e 14 óbitos foram contabilizados pela Secretaria Estadual de Saúde. Com isso, a quantidade de diagnósticos aqui no estado subiu para mais de 365 mil e o número de mortes chegou a 9.531. Cerca de 355 mil mineiros já se recuperaram da doença, enquanto 20 mil outros estão sendo acompanhados pela pasta de saúde aqui de Minas Gerais. Nesse momento, o tempo parcialmente nublado na capital mineira, termômetros marcando 31 graus. Valeu, Ana Luísa, pelas informações. A gente segue neste assunto agora com informações de Curitiba. Lorena Pelanda traz os detalhes. Os dois principais hospitais de atendimento à Covid-19 em Curitiba, o Evangélico Mackenzie e o Trabalhador, estão com 100% dos leitos de UTI ocupados. O número de casos disparou. Desde a semana passada, a cidade vem registrando aumento de novos casos, cerca de 750 por dia. Ontem, o número de casos ativos chegou a pouco mais de 6.800. A Prefeitura da cidade também anunciou a reativação de leitos que vão ser exclusivos para a Covid-19. Até agora são quase 61 mil casos confirmados. Além disso, mais 10 pessoas morreram em decorrência da doença, totalizando assim 1.569 óbitos. Dos mais de 60 mil pacientes infectados, 52.438 estão liberados do tratamento e são considerados casos recuperados por aqui. Por conta disso, as cirurgias eletivas, aquelas que não são urgentes, foram suspensas temporariamente em 12 hospitais parceiros do SUS, aqui na capital paranaense. Essa medida que se deu em razão do aumento de novos casos de coronavírus que pode impactar no crescimento do número de internamento. Após uma sequência de queda, a ponto de serem desativados 72 leitos de UTI SUS exclusivos, o movimento de pacientes com sintomas respiratórios nas 9 unidades de pronto atendimento da Prefeitura vem crescendo muito, especialmente depois do feriado do dia 2 de novembro. A tarde é quente aqui na capital paranaense, sol entre nuvens, temperatura agora de 24 graus. Obrigado, Lorena. Aqui em São Paulo, o número de internações relacionadas ao coronavírus cresceu 18% entre 8 e 14 de novembro, na comparação com a semana anterior. Em alguns hospitais particulares, o aumento é ainda maior. No Albert Einstein, por exemplo, a média de leitos ocupados por pessoas com coronavírus até o último dia 12 de novembro variava ali entre 50 e 55. Hoje, a unidade tem cerca de 90 pacientes internados com diagnóstico de Covid-19. De acordo com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, ainda não há motivo para a tomada imediata de medidas mais enérgicas e restritivas. Apesar de confirmar esse aumento de 18% no número de internações, o médico Jean Gorenstein afirma que a situação permanece sob controle. No entanto, admite que a atualização dos dados permanece defasada por causa de uma inconsistência no sistema central do Ministério da Saúde. Houve um incremento do número de internações. Esse incremento em 18% sequer atingiu aquelas cifras emergenciais que são estabelecidas para até 40 internações para cada 100 mil habitantes, mas servem de alerta, porque nós não estamos com os dados plenamente atualizados. Isso se deveu a uma instabilidade da plataforma do Ministério da Saúde. Portanto, se nós não temos as informações de forma clara,
nós não podemos traçar e tratar medidas mais enérgicas. Ele diz que não há informações ainda de forma clara, não há dados consolidados, porque existe essa defasagem na atualização. E por isso, o Estado não pode tomar medidas mais enérgicas, de acordo com o secretário. Mas também, se a gente olhar por um viés um pouquinho mais negativo, né? Como não há atualização completa, não dá para saber se há realmente já uma tendência de aumento. É melhor todo mundo se prevenir, continuar a precaução, porque a gente não sabe ao certo o que pode acontecer. Isso a gente falou ao longo da semana toda, então a gente vem trazendo esse panorama em várias regiões. A gente já falou na região norte do país, algumas capitais também registram aumento. Aqui no Sudeste, o Espírito Santo também tem registro de aumento de casos. Então essa é uma situação que a gente vai acompanhando ao longo dos dias para saber se essa tendência vai se consolidar ou não.